Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas João e esse é o canal Viver de Cinema. Hoje nós vamos falar sobre a função do diretor de fotografia. Mas antes de mais nada, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, deixarem seus comentários e compartilharem esse vídeo se vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai dividir a parte de direção de fotografia, assim como a direção de arte, em duas fases, na pré-produção e na produção. Como é que funciona? O diretor vai escolher o diretor de fotografia, vai falar com o produtor executivo, vai ver se está tudo bem, contratar ele, vão fazer a negociação ali do cachê, e aí fazendo isso, eles vão para a parte do trabalho, vão para a parte da pré-produção. O diretor de fotografia vai receber o roteiro, vai ler o roteiro, e depois ele vai ler o roteiro de novo, vai pensar já mais ou menos como é que vai ser feito o filme, vai receber a decupagem do diretor, e aí ambos vão discutir sobre essa decupagem e ver se ela está fazendo sentido, se ela não está. O diretor de fotografia vai dar os pitacos dele para mostrar que isso faz sentido fotograficamente ou não, ou tipo vai dar referências, olha, o que você está buscando é mais ou menos isso, parecido com esse filme, parecido com esse plano desse comercial, dessa série e assim por diante. Ele vai trazer esse conhecimento técnico que o diretor antes ele tirou da cabeça e ele colocou ali na decupagem, e aí o diretor de fotografia vai olhar para aquilo e vai falar, olha, isso ele é viável, não é, para ser viável vai ser muito caro, vai precisar de tais equipamentos, não vai, e assim por diante. E aí vai rolar essa discussão da decupagem, rolada essa discussão da decupagem, a decupagem batida o pé e definida, é o momento do diretor de fotografia ir atrás da equipe dele. Então ele vai atrás do primeiro assistente de fotografia, do segundo assistente, do terceiro assistente, às vezes de um quarto assistente, do chefe de maquinária e do gaffer, ou chefe de elétrica, ou os dois também. Então vamos seguir em frente. O assistente de fotografia vai ser a pessoa que vai ficar responsável pelo foco da câmera. Basicamente, o trabalho dele vai ser o foco, porque é um trabalho muito importante, de muita responsabilidade, que se for errado, refaz o plano. Então, precisa ser uma pessoa de confiança do diretor de fotografia, precisa ser uma pessoa que tenha o olho bom, que tenha atenção e que não se distraia com todo o ambiente do set, fica realmente focado na telinha que ele tiver que fazer o foco, ou mesmo que a telinha seja a da própria câmera, ele tenha que estar com o foco bem marcado, definido e tudo isso. Então, beleza, foi definido essa primeira pessoa que vai trabalhar junto com você. O segundo assistente de fotografia, ele vai ser o responsável pela parte dos tripés, pela parte da câmera, de tomar conta da câmera, de dar todo o suporte para o diretor de fotografia que ele precisar no momento de trocar a câmera de lugar, de colocar a câmera num tripé ou numa Steadicam, ou trocar a lente. Então ele vai ser responsável por essa função. O terceiro assistente de fotografia vai ser o responsável pela claquete e pelo boletim de câmera, além de ter que colocar às vezes o cartão cinza para fazer a cor. E o quarto assistente, eu diria que não é uma regra, porque às vezes o terceiro assistente pode fazer isso, é a pessoa que vai ser responsável pela video assist. Só que isso é muito de produção para produção, de tamanho da equipe, de tamanho de verba, mas é muito importante que tenha um video assist, que tenha uma tela para que o diretor possa assistir, para que o diretor de arte possa assistir, para que o continuista possa assistir, para que todo mundo possa ver mais ou menos como é que está sendo gravado, como está sendo o plano, e se ele está certo e se ele não está. E aí vai para chefe de maquinária, que é a pessoa que vai ser responsável por montar todas as estruturas relacionadas aos movimentos de câmera, então os trilhos, o carrinho dos trilhos, para fazer os traveling ins, os traveling outs, os traveling sides. Vai ser também responsável pelas montagens de andaimes, às vezes para colocar uma estrutura ali, para colocar o tripé ali em cima, às vezes a montagem da grua. Esse vai ser a responsabilidade do chefe de maquinária. E aí tem o chefe de elétrica, que ele vai ter que ir nas locações para ver se as locações conseguem receber todo o parque de luz que eles vão querer alugar, ou se não.
E aí, caso não, ele tem que pensar em possibilidades como um gerador, ou às vezes puxar a energia de um cabo de um poste de luz e assim por diante. O chefe de maquinária, vai ser responsável pelas luzes, né? Mas se ele for responsável pelo desenho de luz, aí ele se torna o gaffer. E aí ele vai ter ajuda vai ser discutido junto com o diretor de fotografia como é que eles imaginam que vai ser a luz, como está sendo a luz feita na decupagem, imaginada na decupagem. E aí o gaffer ele vai desenhar a luz. Caso o chefe de elétrica não seja a pessoa que vai ser responsável pelo desenho de luz, aí ele é só o chefe de maquinária. Caso o chefe de maquinária desenhe a luz, ele também é gaffer. E às vezes vai ter o chefe de maquinária e o gaffer, que vai ser basicamente só responsável pelo desenho de luz. Vai definir quais luzes vão ser utilizadas, aonde elas vão estar e assim por diante. E tinha uma que eu acabei esquecendo de falar, que é o logger. O logger é a pessoa que vai ser responsável por receber todos os arquivos, tanto da parte de câmera quanto da parte de gravação de som. Ele vai receber esses arquivos, ele vai passar esses arquivos para os HDs, tanto um backup quanto um oficial. E se ele tiver tempo, já ir renomeando e também ir fazendo a sincronização com o áudio, caso tenha o tempo necessário. Isso são as funções que têm que ser definidas, as funções que tem que ter no set, e caso não tenha, você tem que distribuir o trabalho pelas pessoas que vão estar ali. Às vezes vai ter 2 ou 3 pessoas só na sua equipe de fotografia, às vezes vai ter 8 ou 9. Então, saiba que provavelmente se tem 8 ou 9, tem trabalho para 8 ou 9. Às vezes até mais trabalho do que 8 ou 9 deveriam receber, da mesma forma que se tem 2 ou 3, então vai ter muito trabalho para essas 2 ou 3, provavelmente muito mais trabalho do que elas deveriam receber. Mas é isso aí, vamos com força, vamos com tudo. O ideal sempre é que tudo seja bem dividido, mas às vezes não é possível. E todo esse time geralmente é responsável pelos equipamentos de fotografia e pelos equipamentos de luz e pelos equipamentos de maquinária. Se tiver assistente de maquinária, assistente de elétrica, para cada uma dessas pessoas ser responsável pelos equipamentos de luz, pelos equipamentos de maquinária, melhor. E aí o pessoal de fotografia, de câmera, fica dedicado só aos equipamentos de câmera. Então, a Steadicam, os tripés, as lentes, a câmera, o vídeo assist e assim por diante. Mas às vezes, é o que eu falei, às vezes vai ter só 2 ou 3 pessoas como assistente e eles vão ser responsáveis por carregar todos esses materiais. Sempre deixe claro que, apesar de ter muita boa vontade no cinema das pessoas, por exemplo, do time de produção, às vezes de um contra-regra da equipe de arte, querer ajudar a equipe de fotografia a carregar os equipamentos, é melhor você ser muito educado, agradecer e dizer, não, pode deixar que a gente faz aqui, faz as coisas com calma, porque são equipamentos muito, muito, muito sensíveis e às vezes e muito frágeis, que podem quebrar, que são muito caros, então tenha sempre muito cuidado, e todo mundo da fotografia geralmente vai saber o cuidado necessário que tem que ter para cada equipamento. E aí vai ser discutida a decupagem com o pessoal da equipe, eles vão saber o que tem que ser feito, vai rolar a visita técnica nas locações, vai rolar o ensaio técnico e aí vai poder ser provado como vai ser a parte de funcionamento, da dança, da troca de planos, da troca de luzes, da montagem do parque de luz e assim por diante. Como vai ser a montagem dos travelings, das gruas, dos andaimes, se vai ser rápido, se não vai, quanto tempo vai precisar, e tudo isso é passado para o assistente de direção, que vai montar a ordem do dia e já vai colocar ali o tempo necessário que cada troca de planos vai necessitar. E aí beleza, a gente vai para a parte da produção, acabamos a pré-produção. A produção vai ser o momento que vai acontecer isso que cada uma dessas funções vai fazer, só que naquela loucura, vai ser aquela, a gente tem 20 minutos para gravar esse plano, a gente tem 30 minutos para gravar esse plano, a gente tem 25 minutos para gravar esse plano, e todo esse entre planos vai ter, a gente tem 15 minutos para desmontar esse plano e montar o setup do próximo plano, e assim por diante. E aí tem que rolar aquela dança que foi feita no ensaio técnico, que foi feita na visita técnica, toma conta da câmera, fecha o tripé,
coloca o tripé no lugar certo, coloca a câmera em cima do tripé, fica cuidando da câmera, troca o número da claquete, preenche o boletim de câmera, troca de lente, troca as luzes de lugar, monta a estrutura de maquinária, faz o teste, vê se está funcionando, muda o lugar do Video Assist. E aí isso é feito constantemente de troca de plano em troca de plano. A ordem do dia feita pelo assistente de direção geralmente já vai ser pensada para que, por exemplo, esses tipos de trocas que levam mais tempo, vamos supor que a gente vai gravar uma cena completa. E aí a cena vai ser um plano de conjunto, onde vai ter um casal conversando, e aí vai ter depois um plano fechado do marido e um plano fechado da esposa. E aí a decupagem vai estar plano conjunto, plano fechado da esposa, plano fechado do marido, plano fechado da esposa, plano fechado do marido. Aí às vezes um plano um pouquinho mais aberto da esposa, um plano um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais aberto do marido. E aí, para que não tenha que ficar trocando a luz de plano para plano, o que acontece? O assistente de direção já vai pensar nisso na ordem do dia e vai falar assim, vamos gravar a cena inteira no plano conjunto, depois vamos gravar a cena inteira da esposa, depois vamos gravar a cena inteira do marido. E aí não tem que ter todas essas trocas de luzes, de mudança de plano para plano. É você pensar numa ordem do dia inteligente. Isso quem vai ter que fazer o assistente de direção, a gente já viu que ele vai ter diversos tipos de prioridades, né? Mas, só para você ter uma ideia que também não vai ser exatamente de plano para plano que você vai ter que mudar tudo. Às vezes são só coisas mínimas. Às vezes é só colocar uma bandeira numa luz. Às vezes vai ser só mudar um pouquinho o direcionamento da câmera e assim por diante. E aí vai ser isso o tempo inteiro. Vai montar e aí quando acaba o filme, eles desmontam tudo e colocam na base de fotografia, ou às vezes já colocam no próprio carro da fotografia, que todos os equipamentos da fotografia vão ficar com os responsáveis da fotografia, para que não tenha nenhum tipo de pessoa que possa mexer naquele equipamento que não seja da equipe de fotografia. Então, esse é o principal, esse é o que tem que ser feito, é isso que acontece durante a pré-produção e a produção. E aí depois da pós-produção, o diretor de fotografia, assim como o diretor de arte fez também, ele vai ver se a foto dele foi valorizada ou não. E aí o que ele pode fazer, ele fala, eu lembro de ter visto um plano que tinha um take que a gente fez que ficou mais bonito, que ficou melhor, que pareceu. E aí o editor ele vai dizer, então, mas nesse plano a atuação não ficou tão boa. Ou o editor vai falar, vamos dar uma olhada para ver se tem um melhor mesmo e vai trocar, sabe? Mas, como aconteceu com o diretor de arte, faça todo o planejamento na pré-produção e na produção execute da maneira que você imagina que deva ser executada para que não tenha nenhum tipo de ruído ou problema na pós-produção, para ter que refazer alguma coisa ou não, tá? O diretor de fotografia, assim como o diretor de arte, ganha R$ 2.805,60, e ele também é responsável por muitas pessoas, então é semanal, é bastante dinheiro, mas é muita responsabilidade. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se vocês gostarem, dê um like, compartilhem, e a gente se vê na próxima. Um beijo!